Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje vou contar a história da raça Rhode Island Red, uma das mais queridas do mundo, conhecida no Brasil por diversos nomes como Rhode, Rhodia, Rhode Island, Roedeira Vermelha e etc. A pronúncia do nome original é Rhode Island Red, um pouco difícil de pronunciar e por isso surgiram vários nomes. Essa raça é uma das mais utilizadas na indústria para o desenvolvimento de raças híbridas comerciais. Se gostarem do vídeo, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Valeu? Vamos à história! Prático, prolífico e lucrativo. Assim que o frango Rhode Island Red, que foi desenvolvido nos estados de Rhode Island e Massachusetts, nos Estados Unidos, foi descrito na década de 1890 por um importante promotor inicial da raça. O frango com o qual estamos familiarizados hoje resultou de uma série de experimentos de criação iniciados por William Trapp em 1854. Trapp era um capitão do mar e fazia visitas de rotina à cidade costeira de New Bedford, no estado de Massachusetts. Foi em uma dessas visitas que Trapp conheceu um marinheiro que chegava da Inglaterra com um galo vermelho da Malásia, um frango malaio. Impressionado com sua aparência incomum, Trapp comprou o galo e permitiu que ele cruzasse com as galinhas do seu lote. Trapp notou que a prole desses acasalamentos produzia galinhas que colocavam mais ovos e produziam uma carne com melhor sabor. Intrigado, ele iniciou um programa de cruzamentos para melhorar essas qualidades. Com um amigo, John Macomber, Trapp e Macomber cruzaram as aves com Brahma e outras raças, trocando exemplares entre si para minimizar a consanguinidade. Conforme as galinhas resultantes melhoravam, chamava a atenção dos fazendeiros locais que estavam interessados em comprar o que era então chamado de o Macomber ou Trapp's Foal. Um agricultor empreendedor que fez essa compra foi Isaac Champlin Wilbur, de Little Compton, também no estado de Rhode Island. Wilbur já tinha um negócio de avicultura, vendendo ovos que ele produzia. Procurando maneiras de melhorar seu plantel, ele comprou uma série de Trapp's Foal e iniciou seu próprio programa de cruzamentos. De acordo com o seu neto, David Perrin, Wilbur estava procurando criar um frango de duplo propósito aprimorado. O que ele procurava era um frango melhor para todos os fins, uma ave utilitária melhorada que colocaria mais ovos maiores e marrons para os mercados de Boston e Providence, e corpos maiores para fornecer mais carne. O negócio de Wilbur prosperou e na década de 1890 ele tinha a maior operação avícola dos Estados Unidos. A fazenda de 200 acres foi equipada com 75 galinheiros de 8x12 que acomodavam entre 3.000 e 4.000 galinhas poedeiras. As galinhas melhoradas de Wilbur e os negócios bem-sucedidos chamaram a atenção de dois professores da US Agricultural Experiment Station em Kingston, Rhode Island. Um deles, Samuel Cushman, reconheceu que Wilbur havia desenvolvido uma nova raça e perguntou se ele tinha um nome para ela. Wilbur pensou por 2 segundos e disse: "Por que não Rhode Island Reds?" Como outros criadores adicionaram a raça aos seus lotes, o nome pegou. Curiosamente, os Rhodes naquela época não eram da cor marrom avermelhada profunda que associamos à raça hoje, e também havia uma variabilidade considerável no tipo de crista, com alguns exemplares tendo cristas simples, rosas e ervilha. Na verdade, ainda havia uma certa variabilidade em sua aparência geral. Coube a criadores posteriores como Lessing Tompkins, da cidade vizinha a de Mansfield, criar as aves de exposição que ajudaram a padronizar a cor do Rhode e outras características. Não se sabe ao certo quais foram as raças envolvidas nos cruzamentos até o resultado final, mas acredita-se que a Leghorn perdiz e a galinha Java negra foram envolvidas, além das que já foram citadas, Brahma e Malaio. A raça foi aceita no padrão de perfeição da American Poultry Association em 1904 e a variedade com crista de rosas foi aceita um ano depois. Em 1925, o Red Club of America
de Rhode Island dedicou um monumento à raça em Little Compton. Em 1954, o frango comemorou seu 100º aniversário. Para marcar a ocasião, o governador Dennis Roberts assinou um projeto de lei tornando o frango Rhode a ave oficial do estado de Rhode Island. E, em 1982, o frango apareceu como uma das 50 aves estaduais apresentadas em uma série de selos comemorativos. Na época de sua emissão, esta era a série mais popular da história postal dos Estados Unidos. Esta é uma das raças de duplo propósito mais bem-sucedidas já criadas. Sua fama e distribuição se espalharam pelos Estados Unidos e ao redor do globo. Embora a raça não tenha tendência ao choco, ela tem muitas características excelentes que a tornam uma boa escolha para criadores de galinhas de quintal. Essas incluem dupla aptidão, alta produção de ovos, de 200 a 300 por ano, ovos grandes e marrons. Precocidade, inicia uma postura entre 5 e 6 meses e o abate pode ser feito a partir do 4º mês. Chegam a medir 50 centímetros e pesar 4 quilos. Um defeito dessa raça é a violência, com outras aves e até com pessoas. Sem dúvidas, o sangue do malaio contribuiu para isso. Após a Segunda Guerra Mundial, a raça foi criada seletivamente para aumentar a produção de ovos e ter maior eficiência alimentar. Os Rhodes industriais de hoje tendem a ter cores mais claras e também serem menores em tamanho do que os tradicionais de tempos antigos. As linhagens mais claras podem ter boas galinhas, mas, como são criadas por sua capacidade de se desenvolver rapidamente, são mais sujeitas às doenças cardiovasculares e defeitos ósseos. Eles estão menos adaptados para viver ao ar livre e sua vida útil é geralmente mais curta. As aves com o padrão Heritage, plumagem mais escura e corpo mais alongado, é comparativamente rara atualmente e é listada como uma raça em recuperação pela Livestock Conservancy. Também existe uma variedade anã desta raça. Ao contrário do que muitos pensam, a galinha Rhode Island White não é uma variedade de Rhode Island. Na verdade, é uma raça totalmente diferente, só o nome em comum. Ambas foram usadas para o desenvolvimento da galinha Isa Brown, uma poedeira híbrida muito famosa. Enfim, mais um vídeo apresentado no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!